Então vamos lá. Então eu falei sobre números inteiros, falei sobre data e hora. A gente apareceu um outro carinha aqui que é muito utilizado, que é o varchar, nosso velho amigo de guerra. Varchar, basicamente, a gente usa tudo que for relacionado a char, você vai saber que a gente está falando de um texto, uma string, uma expressão que pode ser uma expressão alfanumérica. Porque o varchar, basicamente, a gente usa para guardar, ele aceita qualquer tipo de informação, tanto texto, quanto número, quanto qualquer coisa, basicamente. Você pode até colocar objetos dentro dele, como um JSON, um XML, você consegue até armazenar como varchar. E quando a gente fala nessa parte de varchar, ele quer dizer o quê? Que é um char, né, que é um caractere variável. Aqui a gente define qual o tamanho do nosso varchar. Então, para essa coluna desse pedido, eu estou falando que ele vai ser um caractere variável de ele vai armazenar até 10 caracteres. Ou seja, eu posso armazenar até 10 letras, 10 números, 10 símbolos, 10 qualquer coisa. E esse var quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Por exemplo, cada caractere que eu vou armazenar aqui, ele vai consumir 1 byte, tá? Então, se eu for, por exemplo, eu escrevo aqui, eu quero armazenar Dirceu, que são basicamente 6 letras, ele vai armazenar 6 bytes nessa tabela, nessa coluna aqui. Se a gente for armazenar, por exemplo, uma mensagem normal como um oi, que são 2 letras, ele vai consumir 2 bytes. Mesmo que você esteja falando que ele pode consumir até 10, ele vai consumir somente o tamanho do campo que você está inserindo. Quando a gente está falando agora em somente char, esse char aqui de 10, independente se você for colocar uma linha em branco, uma letra ou 10 letras, ele sempre vai armazenar tamanho 10. Então, esse aqui não é variável, ele é fixo. Você coloca um char de 20, ele sempre vai consumir 20 bytes para essa coluna aqui, para uma linha, tá? Então, para que eu vou colocar os dados dentro das páginas quando o tamanho dele é fixo? Então, quando você, por exemplo, uma coluna de status do pedido, esse cara aqui, eu armazenei como int, mas se você guarda, por exemplo, status como, sei lá, A, B, D, você sempre sabe que vai ser uma letra, eu costumo utilizar um char de 1, por exemplo, do que um varchar de 1. Char ele costuma ser melhor para isso. Ou, por exemplo, estado civil, você coloca C, V, S, uma letra só, ou duas. Quando você sempre sabe o tamanho que ele vai ocupar e não varia, eu costumo utilizar o char. Quando você não sabe o tamanho certo, eu costumo colocar o varchar. Então a gente também tem o n-varchar. Esse nzinho na frente, ele é basicamente relacionado a Unicode. Porque a gente tem a codificação de caracteres, que é a latina, que é a que a gente costuma utilizar, né? Especialmente aqui na América Latina, América do Sul. E a gente também tem a UTF, o TF8, que é um padrão que ele engloba mais caracteres do que a forma latina, né? Porque ele suporta caracteres japoneses, chineses, russos. Então, assim, ele é feito mais, é mais internacional, né? Ele suporta mais idiomas do que a latina. Não vou entrar nesse mérito de por que você vai utilizar o TF ou não, mas se você, por exemplo, existem frameworks de programação como o Entity Framework, algumas ferramentas que, por padrão, eles sempre vão trabalhar com o UTF justamente para ser algo mais genérico que funciona com qualquer idioma. Então é normal você ver tabelas no banco que foram criadas como n-varchar ou n-char, justamente por conta disso, para poder oferecer suporte a qualquer tipo de idioma. Porque se você gravar como um varchar, por exemplo, você tentar inserir um caractere japonês, ele vai substituir ou por um quadradinho vazio ou por uma interrogação, porque não suporta língua latina a um caractere em japonês. Então, para isso que serve o n-varchar. Lá na frente eu vou falar um pouquinho mais sobre esses dois tipos aqui, a diferença do n-varchar para o char, né? Do n-varchar para o varchar normal, e quais os possíveis problemas que a gente pode gerar lá na frente.